Seguindo então com o nosso Liderança nas Empresas, João Antunes, eu imagino que nessa trajetória de 30 anos de Grupo Contigete, você tenha tido aí algumas dificuldades, que você lidou com isso, o que você aprendeu com essas experiências não tão positivas, enfim, conta pra gente, João. Nós tivemos alguns momentos difíceis, né? Principalmente no começo, né? No começo, quando todo o início é meio complexo. Imagine um cara casado, com um filho pequeno, né? Sem dinheiro, só trabalhando com intelectual, então a gente teve algumas dificuldades no trajeto. Mas é aquilo que eu sempre digo para as pessoas, né? Tem muita gente que diz que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. No meu caso é o contrário. Na frente desse homem aqui que não é grande, sempre teve uma grande mulher. E ao lado, uma grande família, que meus irmãos, as minhas irmãs, até financeiramente, muitas vezes, meus cunhados me ajudaram muito, né? Mas isso serviu, no meu caso, como força, né? Porque eu nunca desisti, eu sempre acreditava que aquele era um momento, era uma pedra que estava ali para fortificar e fortalecer o meu caminho para frente. Então, quando você tiver uma dificuldade, não veja isso como um empecilho, veja isso como algo para te engrandecer, para você fortalecer, porque a vida é cheia de caminhos, né, cheia de espinhos, mas aí pode ter certeza que lá na frente, a flor que vai sair daquele espinho e o fruto que você vai colher, é muito mais proveitoso, muito mais agradável. Mas tivemos muitos Você teria um exemplo, um episódio que você possa contar para a gente? Claro. Por exemplo, eu prestei, mais ou menos no final dos anos 2005, 2006, 2005 precisamente, eu fazia um serviço de custo na USP, né? E aí houve a mudança de governo, mudou de governo e eu contratei um profissional para fazer um trabalho lá, fazia em conjunto com ele. Quando houve a mudança de governo, simplesmente a diretoria lá falou, olha, foi suspensos todos os contratos e eles não autorizaram nenhum pagamento. Mas tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que recebia um valor, até porque era custo, né? E desenvolvimento de custo naquela época, antigamente você tinha a inflação que você não se preocupava com custo, você vendia mas chegou um momento, depois do governo Sarney, que ele equalizou a inflação e você tinha que trabalhar bem o custo para poder ter um ganho. E o custo nos anos de 2005, 2006 era o que estava em evidência, e um profissional de custo, né? Que algumas empresas chamava de, nas grandes corporações, era controladoria, né? Os profissionais de controladoria de 2000 a 2010 eram os profissionais caros da área contábil. E simplesmente o gestor me falou, olha, o governo suspendeu todos os pagamentos. E a pessoa que prestou o serviço, ele não tinha culpa disso, né? E aí eu tive que recorrer aos irmãos, fazer financiamento em banco para pagar aquela pessoa. Para você ter uma ideia, eu fiquei tão preocupado que eu bati um carro que nem seguro eu tive condições de pagar. Pois é. E ali aquilo me serviu como base, né, de ver que a hora que você tem uma Ferrari na mão, você tem que tomar cuidado, porque se ela furar um pneu, às vezes você não tem dinheiro para pagar o pneu. Então, quando você ganha algo, não é pensar em comprar uma Ferrari, é pensar em fazer o alicerce para você se calçar, quando surgir uma situação, você tem ali. E aí tem que ter muita estrutura, principalmente de família, para poder ter os pés no chão. É isso.